Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa A Notícia de Frente, nesta terça-feira, sempre muito bom tê-los conosco aqui no programa. Olha, eu quero já convidar você, lembrando que dando sequência às entrevistas que nós fazemos aqui, já entrevistamos todos os candidatos a prefeito de Cuiabá, estamos agora na sequência os candidatos a prefeito de Várzea Grande e hoje nós vamos entrevistar o Flávio Frical. Você vai saber se ele tem ou se ele não tem solução para a questão da água em Várzea Grande, que é algo que é o ponto do debate central lá em Várzea Grande. E você vai ver se é viável, se é praticável essa proposta dele, tá bom? Já quero começar o programa dando um bom dia para o meu amigo, meu colega jornalista Paulo Coelho. Bom dia, Paulo. Eu retribuo bom dia a você, Haroldo, professor Haroldo, e também desejo a você que está assistindo a gente nesse instante, já de manhãzinha, um dia esplendoroso, saudável, produtivo e abençoado por Deus. Muita movimentação, né, Paulo, de ontem para hoje com relação a essa questão da eleição. Nós tivemos aí esse murmurinho todo com essa questão do indeferimento da candidatura. Candidaturas, né? De várias candidaturas, foram 50 nomes. Candidaturas, alguns conhecidos que muita gente jamais poderia imaginar, mas ocorre que tem nomes aí que estão de cabelo em pé por conta desses indeferimentos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse assunto, até para aprofundar um pouquinho mais, para o nosso telespectador entender o que é que aconteceu com esses candidatos aí. Uns dizem que o problema não é o candidato, outros dizem que o problema é o partido, essa questão burocrática toda, mas está causando um transtorno enorme para os candidatos, inclusive com a possibilidade de realmente indeferimento e eles não poderem estarem aí, sobretudo, inelegíveis, né? Mas vamos falar com ele, claro que ele já acordou bem cedinho, ele acorda cedo, justamente para poder trazer para nós todas as notícias, o que é que está acontecendo aqui na nossa cidade. Vamos lá com o Bruno Pinheiro, o Bruno que vai nos trazer algumas informações, episódios de atritos entre Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado. Finalmente as partes entram em acordo em relação ao fechamento da trincheira. Vocês lembram de ontem nós falamos sobre a trincheira do Tijucal, né? E quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, parece que o governo, a prefeitura, agora eles de certa forma se entenderam com relação a essa questão da trincheira, é isso? Bom dia. Exatamente, Haroldo, muito bom dia a você de casa. Um jogo de força, na verdade, que ontem seria o fechamento. A Cinfra divulgou no último domingo que na segunda-feira seria fechado. O motivo? Uma manutenção que deve durar cerca de um mês. O serviço será uma manutenção na pavimentação. Só que isso não aconteceu na segunda-feira. Nós estivemos aqui, o local não havia sido fechado. A CEMOB informou que não havia recebido nenhuma notificação e que os agentes só estão liberados a acompanharem, a realizarem esse isolamento de alguma via com alguma ordem, uma documentação, uma solicitação. Só que não foi isso que aconteceu. Sendo assim, o local não foi fechado. Região do Tijucal, essa rotatória, esse ligamento à rodovia com a Avenida Radialista Arquimedes Pereira Lima, mais conhecida como a Estrada do Moinho, certo? Houve então uma reunião e agora ficou entendido entre o município e o estado que esse isolamento, ou seja, que o fechamento da via desse complexo viário Walter Rabelo, essa região aqui que você vê agora ao vivo nas imagens de Valdeir Moraes, 6h06 da manhã, será fechado hoje, a partir das 8 da manhã. Mas até o momento a gente não vê nenhuma movimentação e também nenhuma orientação de qual via o motorista de Cuiabá ou a pessoa que está chegando na capital vai ter que seguir. Então, a imagem que a gente vê indo e voltando, sentido centro e sentido Rondonópolis, não há impedimento, acesso livre e nem mesmo sinal de que algo será fechado, será bloqueado. O certo é que essa manutenção vai iniciar e deve durar cerca de um mês. Esse planejamento vem desde 2019, houve uma solicitação, houve dificuldades judiciais, mas agora tudo certo e aguardo então que essa manutenção seja feito, né, nesse complexo viário aqui na região do Tijucal. Então, só informando a você que acorda muito bem informado aqui na Vila Real TV Record, 8 da manhã será fechado. Se você vai seguir
ao seu serviço, à escola, em algum lugar importante que você tem um compromisso, é importante seguir um outro acesso que aqui, segundo informado, a partir de 8 da manhã será bloqueado e deve durar um mês. Haroldo. Obrigado, Bruno, e a toda a equipe que já está de plantão desde cedo aí. Lembrando que na trincheira, só exatamente a parte central da trincheira vai ser interditada. As laterais, né, estarão abertas com fluxo normal. Agora, você viu que logo na reportagem do Bruno, Paulo, ele disse assim, um jogo de forças entre o governo e a prefeitura. Não seria não só jogo de forças, mas um jogo de vaidades, porque é mais um embate da prefeitura e do governo, e quem fica como telespectador, como quem fica no picadeiro assistindo exatamente esse desconforto entre prefeitura e governo é a população. Então, essa situação, inclusive, que o próprio atual prefeito havia colocado lá no começo de sua gestão, que qualquer intervenção do Estado dentro da cidade de Cuiabá teria que obrigatoriamente passar pelo crivo antecipado da prefeitura de Cuiabá. Bom, até entendemos, mas eu só não entendo por que fazer questão disso, essa vaidade, parece mais vaidade, não é? Já que o bem é comum, o bem não é coletivo, então se tem o problema que se resolva. Eu queria só chamar a atenção para um detalhe que não ficou claro para mim ainda, se vai ter ou não gasto adicional, porque essa obra foi orçada em 32 milhões de reais, uma obra aí de 740 metros, não é, de extensão. E agora teve esse problema aí para restauração, enfim, depois de 3 anos quase de inaugurada, tem que fazer essa manutenção. E aí a pergunta que fica não ficou claro isso, se vai ter aí que gastar mais, porque se tiver que gastar mais é prejuízo, porque o tempo é muito curto. Mas certamente, praticamente, todas as trincheiras tiveram problemas, né? Praticamente todas elas tiveram problemas, são trincheiras que nasceram da obra da Copa, fruto exatamente da obra da Copa, e muitos defeitos foram apontados, inclusive de projetos, daqueles que existiam, né? Me parece que só do despraiado que não teve problema. Mas a pergunta que eu faço é se o contrato está cobrindo, o contrato já foi pago, né? Sim. Foi pago, está cobrindo, porque senão é um gasto a mais e aí é prejuízo. Sem dúvida alguma. Mas não é diferente, né? Não é diferente. Aquela trincheirona também estava bem... Não, depende se estiver na garantia. Poxa, 3 anos, não é uma obra daquela lá, daquela envergadura. 3 anos é muito pouco tempo. A trincheira do Jurumirim também estava bem judiada, né? Enfim, a gente precisa saber exatamente se realmente o que é que contempla, o que é que contemplou o contrato, né? Essa observação sua é bem prudencial, né? Para que realmente nós observemos se realmente vai ter custo a mais ou não para o erário público, para o governo ou para a prefeitura. 32 milhões de reais, Haroldo, não é pouca muito grana, dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro e, infelizmente, o que nós mais conhecemos nesses contratos são os famosos aditivos, né? Exatamente. Aditivo para cá, aditivo para lá, uma obra que muitas vezes custa já muito caro, de 30, 32 milhões de reais, agora precisa de aditivo de mais 5 milhões, de mais 6 milhões. E aí vai. E assim vai, e assim vai, e assim vai. É por isso que eu sempre disse, e eu acho importante nós termos a cláusula de compliance, que ela vai contemplar exatamente uma série de pontos, inclusive esses, né? Quer dizer, para evitar a corrupção, sabe, Paulo? Né? Para evitar a corrupção, para que a população possa fiscalizar, para que os órgãos possam fiscalizar e nós tenhamos uma certa tranquilidade, uma certa transparência na execução dessas obras. Mas olha, a candidatura dele foi indeferida pela Justiça Eleitoral, mas ele de forma tranquila, de forma serena, recebeu isso e está dizendo que ele mesmo vai fazer a sua defesa, a sua sustentação oral. É claro que eu estou falando do candidato ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi. E o ex-governador e candidato ao Senado Pedro Táxi, do Solidariedade, garantiu que mesmo com a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, vai continuar em campanha. Táxi foi condenado por ter usado a caravana da transformação como trampolim para a campanha à reeleição, de onde ele saiu derrotado para o atual governador Mauro Mendes. José Porto tem todas as informações. Vamos ver. O candidato ao Senado pelo Solidariedade, Pedro Táxi, reuniu suplentes e apoiadores em seu escritório de campanha em Cuiabá, para garantir que continua lutando pela corrida ao Senado,
mesmo depois de uma decisão unânime do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que cassou sua candidatura. O TRE de Mato Grosso se baseou numa condenação de Pedro Tax quando ele era governador de Mato Grosso para cassar e indeferir a sua candidatura agora ao Senado. Pedro Tax foi condenado por conduta vedada, uma lei que impõe regras para os gestores, e ele foi acusado de ter usado a caravana da transformação em benefício próprio, inclusive para divulgar o seu governo, fazer propaganda, e ele concorria à reeleição para o estado de Mato Grosso. Agora, com base nessa decisão, fica um indeferimento, onde ele perdeu de 7-0 no pleno do TRE. É claro que a assessoria jurídica já vai recorrer dessa decisão, porque alega que o processo não está concluído, que ainda cabe embargos, ou seja, questionamentos na própria justiça, até que se tome uma decisão final sobre o caso. Evidente que essa decisão do TRE, de alguma maneira, é um balde de gelo na campanha de Pedro Tax, que vinha crescendo com as regiões de Mato Grosso. Mas o candidato garante que continua com a sua mobilização de campanha e que fará, inclusive, a defesa oral do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. É importante dizer que temos que respeitar as decisões judiciais. A minha vida toda, ela foi forjada na defesa das decisões judiciais. Eu defendo as decisões judiciais. Eu defendo as instituições. Eu quero expressar meu respeito ao Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Eu sempre lutei por isso e vou continuar a lutar. Com total tranquilidade, nós temos direito constitucional ao recurso, da decisão que me condenou a 50 mil de multa, e que eu não poderia ter feito a caravana da transformação. Está no prazo do recurso, temos direito a recurso. Como eu luto pelas instituições, pelo respeito às instituições, eu vou lutar pelos meus direitos. No entendimento da assessoria jurídica do candidato, é possível reverter a cassação da chapa e que o rito processual ainda não está concluído, mediante as próprias alegações dos membros do TRE de Mato Grosso. A discussão que está posta aí é referente a uma condenação que Pedro Tax teve em 2018, quando ainda era governador, durante a sua campanha de reeleição. A discussão hoje é: essa condenação pode retirar ele do processo eleitoral de 2020 ou não? E o que é que nós temos defendido até aqui? Como esse processo ainda não teve direito nem a um recurso, ele não foi submetido ao duplo grau de jurisdição, não é possível retirar ele do processo eleitoral com base nessa condenação. Tax evita falar de fritura política e afirma confiar na Justiça de Mato Grosso, mas não deixa de alfinetar seus concorrentes. E na prática ainda paga um alto preço por uma gestão bastante criticada quando foi governador do estado. Eu não arrependo de nada que fiz, porque não fiz nada de errado. Eu não temo o meu passado, por isso eu não tenho medo do meu futuro. O senador biônico Carlos Fávaro, ele comeu e bebeu nos pratos do governo, na mesa do governo, até o último dia. Ele tem que perguntar para o coronel Metelo, que trabalha com ele, quem que foi grampeado lá em Lucas de Rio Verde. Pergunte para ele. É preciso deixar bem claro o seguinte, que no entendimento da Justiça Eleitoral, né, o ex-governador Pedro Tax cometeu um crime, né, recebeu uma multa de 50 mil reais, que ele já disse que ele não tem condições de pagar, já disse eu não tenho 50 mil para pagar, que ele tem também todas condições de recorrer, vai até o Tribunal Superior Eleitoral, vai fazer a sua própria sustentação oral e que vai decidir isso é a Justiça. Toda essa morosidade, essa falta de celeridade da Justiça, cabe exatamente isso, Paulo, essa possibilidade dele continuar concorrendo normalmente ao Senado, também, entendeu? Correndo o risco de ser indeferido lá na frente, caso seja eleito, essa história toda, não é isso? Contudo, com um peso insuportável nas costas, que é uma condenação colegiada 7-0. Para reverter isso é muito difícil. Agora, é possível, como você disse aí, né? A justiça, né? Nosso sistema, ele permite que a pessoa recorra. Agora, concorrer com isso nas costas é complicado. E o ex-governador e atual candidato ao Senado, Pedro Tax, sabe muito bem disso, não é? Que isso não é uma coisa que se faça
assim de forma tranquila, vai ter que tirar do seu tempo para defender isso, explicar para a população. O senhor é cassado, a sua candidatura foi cassada, então como que o senhor vai continuar seguindo com essa sua energia, essa que o senhor defende tanto aí, que o senhor pode ser um bom senador da República? E aí tem todo o aparato jurídico dele para tentar... Eu já vi situações dessas complicadíssimas, não lembro de ter reversão, mas é possível, se existe o sistema aí, se existem as formas para recorrer, ele vai fazer de tudo, inclusive é um eloquente defensor, que faz a defesa oral, né? Sim. Vai lá, fez isso aqui no Tribunal de Contas, quando das contas dele de governo, fez muito bem, foram acatados os argumentos dele. Agora, justiça eleitoral, negócio de ficha suja, ficha limpa, condenado por colegiado, é complicado. É complicado e ele não pode alegar desconhecimento de lei, não pode alegar, por exemplo, essa questão de, porque não tem condição de o desconhecimento do crime que foi cometido. Porque em momento nenhum ele disse que ele errou ou assumiu, né, que ele vai responder na justiça exatamente todas as acusações, e ele tem esse direito, né? Agora, ele foi multado, uma multa de R$50 mil, então, e no entendimento da justiça, exatamente, ele cometeu um crime. Cometeu um crime. E aí que está o negócio, né? Eu lembro sempre quando o ex-senador, o ex-governador dizia assim, que eu saí do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de mim. E aí, com tudo isso, numa situação como essa, não há outro caminho para ele, senão dizer isso que ele acabou de dizer aí. Eu respeito as instituições, respeito o Tribunal Regional Eleitoral, respeito o Ministério Público, mas por dentro a gente sabe que ele está pé da cara, porque ele não esperava com esse tamanho de pedra no meio do seu caminho. Não só ele não esperava, como muitos outros. Foram 50, praticamente, pedidos, indeferimentos de candidaturas aqui à eleição de 2020 para vereador. E dentre eles, inclusive, até vou puxar aqui o Gazeta Digital, tem a Justiça nega registro de candidatura de Toninho de Souza, que se torna inelegível, né? A juíza Gabriela Carina Knau, de Albuquerque da Silva, da 39ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de candidatura do jornalista Toninho de Souza. A negativa considerou que o vereador candidato à reeleição tem pendências com a Justiça Eleitoral. O comunicador já recorreu da decisão, mas ainda não houve sentença. Aqui embaixo tem um posicionamento dele, que eu acho importante também ler o outro lado. Vem por meio desta nota informar à imprensa que não houve indeferimento de candidatura do vereador Toninho de Souza. Foi um erro formal por meio do partido, PSDB, essa é a alegação já do candidato, né, que foi intimado pela Justiça Eleitoral e não avisou sobre esta notificação. Então ele está recorrendo, né, para poder ver se consegue manter a sua candidatura, então, por conta exatamente de pendências com a Justiça também, um outro caso de pendência com a Justiça. Além desse outro caso, nós temos também o caso com o Renivaldo. O caso com o Renivaldo, que também segue na mesma linha, né? Estou tentando achar ele aqui, acho que está no Gazeta Digital. Segue na mesma linha de indeferimento. Eles vão ter que explicar à Justiça e tem prazo para isso, né, Paulo? Tem prazo. E agora sim, a gente não sabe exatamente quais foram esses erros aí. Ele está dizendo que foi um erro formal, o Toninho, né? Da Justiça. Agora, é o argumento, vamos esperar para saber se tem procedência essa reclamação aí, mas o fato é que já existe um posicionamento da Justiça e é outro que vai também ter que seguir sua campanha aí para a reeleição, com um peso enorme desse, porque tem a candidatura indeferida. Como que você vai pedir voto? Vamos lá no Gazeta Digital, como é que você vai pedir voto numa situação como essa, né? Como você vai pedir voto? Olha também, mesma pegada, o Renivaldo Nascimento também com o mesmo problema. Justiça Eleitoral nega a candidatura de Renivaldo Nascimento, Olha lá, o vereador e candidato à reeleição Renivaldo Nascimento teve o pedido de candidatura barrado pela juíza da 39ª, a mesma juíza, né? A defesa do político já recorreu da negativa nesta segunda-feira, mas ainda não houve resultado. Então, estão todos aí correndo atrás desse problema com relação a esse indeferimento pela Justiça Eleitoral. E eu acho que o Paulo toca num ponto bastante importante. Uma coisa é pedir voto sem problema com a Justiça, né? Livre, leve e solto. Com problema na Justiça, realmente fica muito, mas muito mais complicado, porque você coloca, sobretudo, em dúvida exatamente essa candidatura. É tudo que o candidato não quer e é tudo que o eleitorado também não quer. Quer dizer, você ter que votar em alguém que está com pendências na Justiça, e eu disse isso por várias vezes aqui,
né? Muitas vezes não são só, isso é muito importante, Paulo, né? O nosso eleitor, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes o sujeito não é só pendência judicial, pendência com justiça eleitoral. Muitas vezes o candidato tem uma série de problemas com a justiça, problemas morais, problemas éticos, tá entendendo? Processos que estão lá, de certa forma, parados, engavetados. Você precisa conhecer a história desse candidato, você precisa saber exatamente se ele tem a virtude da honestidade, da eticidade, da moralidade, para que realmente ele possa ser legitimado pela população, para que ele possa ser representado. Você, enquanto eleitor, você quer uma virtude sendo representado, não é isso? Ou da eficiência também, professor. Ou da professor. eficiência. Porque no caso da reeleição, né? Se você foi eficiente durante 4 anos para pedir voto de novo, foi eficiente, propôs, você combateu aquilo que tinha que ser feito, né? Que é o papel de fiscalizar, você fez isso. E, além disso, esses critérios indispensáveis aí que o professor Haroldo disse, honestidade, a competência, não é? A transparência e tudo mais. E aí agora quando você tem ainda essa carga em cima de si, aí fica muito mais complicado. O Renivaldo, eu não vi a nota, não sei se ele emitiu nota. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas o Toninho está argumentando um erro formal aí, agora é esperar a justiça se posicionar, se procede ou não esse argumento aí, esse contra-argumento aí do vereador Toninho de Souza. Aqui tem, infelizmente, por um descuido do partido, mesma coisa, requerente do pedido de registro de candidatura, os documentos acima mencionados não foram juntados ao presente feito no lapso temporal lhe assegurado, o que implicou na sentença de indeferimento do registro da candidatura. Isso aqui é no caso da sentença, né? E tem um detalhe também que é o Me parece que é o partido mesmo, que é o problema do partido juntar a documentação toda. Mas é erro, não deixa de ser erro. Compõe a candidatura, compõe o registro de candidatura, houve erro, 2 abraços, meu caro. E aí é recorrer, espernear e tentar convencer a justiça de que realmente você tem razão. Tem havido, Haroldo, eu pelo menos tenho percebido nas redes sociais, muita apreensão, muita apreensividade, não é? Por parte aí de candidatos à reeleição, porque esse pessoal está indo para a rua pedir voto e aí tem havido uma certa hostilidade por parte de muita gente. Pessoal, muita gente. Pelo menos nas feiras livres. E aquele pessoal que bate na porta, que tem a coragem de bater na porta para pedir voto, esse pessoal é muito corajoso. O vereador que sabe que teve uma gestão claudicante, né, que deixou a desejar como parlamentar. Ele vai lá com a cara deslavada pedir voto. O que tem havido de hostilidade, as pessoas não estão muito Inclusive, tolerantes. esses vídeos estão circulando pela internet, pelos grupos de WhatsApp, são candidatos à reeleição que não fizeram absolutamente nada. Né? São cúpidos, né? São candidatos cúpidos que definitivamente têm esse vício de trazer o mesmo discurso sempre. E a população agora está mais ativa, está mais sensível, está entendendo exatamente qual é que não vale a pena vender voto, tá entendendo? Não vale a pena você fazer esse tipo de maracutaia porque você perde, a comunidade perde como um todo. Então, eu acredito que esse movimento, e torço por isso, pelo menos essa é a minha missão aqui, de certa forma, como mediador, como jornalista, assim como do Paulo, trazer a vocês cada vez mais essa luz de entender que nós temos todas as condições e precisamos escolher os melhores candidatos, do ponto de vista de virtudes. Sim. De virtudes, é isso que importa. Né? Porque hoje as informações estão instantâneas, a todo instante. A palma na sua mão você vê, fulano votou pelo arquivamento de uma CPI, fulano evitou a fiscalização, fulano fez isso, fez aquilo. Então as pessoas estão recebendo informações em tempo real. E aí isso, quando vai acumulando, na hora o cara vai lá, achando que fez tudo bonitinho e tal, pedir voto. E aí eu não estou aqui incentivando que você solte os cachorros em cima dos candidatos. Eu também não estou falando para você, eu quero simplesmente isso, fazer um exame de consciência e saber se esse merece ou não sua atenção que seja, porque o cara vai lá tomar seu tempo, está fazendo almoço, ou está na feira andando, fazendo compra com sua família, aí chega lá o cidadão para lhe abordar com aquele papinho. Observe, né, Paulo? Observe direitinho, porque esse critério é importante para não repetir o erro de novo. Né? Exatamente. Vai que ele passe aí o canto da sereia, você vota nele de novo e aí. Muito importante que você observe se ele realmente está preparado para o cargo de vereador, para o cargo de prefeito.
É simples, é muito simples. Você pode fazer uma pergunta para ele. A hora que ele for pedir o seu voto, você faz só uma pergunta para ele. Escuta, chefe, me diz o seguinte, o que é a lei orgânica do município? Olha, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, poucos candidatos a vereador sabem exatamente o que é a lei orgânica e para que ela serve. Não sabe o que é LDO, você está entendendo? Não sabe o que é LOA, não sabe o que é o plano plurianual, não sabe nada disso. Como é que o sujeito quer ser candidato a vereador da nossa cidade, uma cidade que a gente ama, se ele não tem noção de qual é a função dele? Então, se você perceber que ele não sabe isso, cara, larga a mão. Você vai entregar o seu filho doente na mão de um médico que comprou diploma de médico? Você não vai fazer isso, você vai matar o seu filho. Não existe diferença entre essa ação e a ação de você entregar a cidade na mão de um incompetente, de um cara que é um absurdo, não tem conhecimento nenhum. Então é muito importante que você tenha consciência de voto. Olha, vai lá. Não, é isso mesmo. Né? E vale também para os novos. Eu estou falando de reeleitos, que tentam a reeleição, mas os novos também. Não é porque o cara é famoso, o vendedor de pastel, ou o cara que ficou famoso no seu bairro, que isso por si só lhe garante a condição de ser um bom vereador. Tem que saber o quão preparado ele está. Exatamente. Olha, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, há quase um mês, não apresenta documento para que o projeto de lei complementar 036/2020 entre em votação. A repórter Sêmia Moad explica pra gente. Vamos ver. O projeto de lei complementar pretende acabar com o confisco das aposentadorias dos servidores no Estado. Está parado, aguardando parecer da comissão há pelo menos um mês. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com a Vera Margarete. Vera, me diz uma coisa, o que você acha dessa demora? Então, na verdade, essa lei, né, ela já vem sendo manipulada já desde o começo, começa pelo texto da lei. Bom, dentro da casa existe o regimento e esse regimento tem que ser cumprido. Nesse momento, o que a gente está pedindo teve a primeira aprovação, foi para a CCJ, porém está parado na CCJ, não cumpriram o prazo, o presidente da casa não exigiu que fosse designado um relator. Hoje é a nova reunião da CCJ e nós vamos aguardar o resultado. Inclusive, o que a senhora acha também desse projeto? Pois o projeto ele vem porque, gente, isso não é um confisco só. Isso chega a ser imoral. É você chutar cachorro morto. Pessoas que já têm um salário tão baixo, que a gente sabe que o plano de saúde aumenta muito depois de uma certa idade, que as pessoas gastam muito com remédio. E aí você vai fazer esse confisco dessas pessoas. Outro ponto que eu quero ressaltar é que todas as respostas do governo é que ele está cumprindo a lei aprovada na esfera federal. Não é verdade, porque no federal mantém o teto de 6.101. E aqui não, ele está acima do salário mínimo. Outro ponto que eu quero colocar é que na Lei 654, aprovada no Estado do Mato Grosso, em nenhum de seus artigos e incisos está a destinação desse valor a mais arrecadado que vá para a conta da Previdência do Estado. Isso é grave. A gente já conhece o que vai acontecer. Além disso, é um desrespeito também aos prazos que foram estabelecidos, essa demora? Sim, é um desrespeito, porque você parte do pressuposto que se existem prazos. Existe um regimento na casa, tem que ser cumprido. Então estão adiando, vão esperar passar as eleições. Mas nós estamos aqui todas as quarta-feiras acompanhando as votações. Inclusive os servidores fizeram até manifestação diante desse caso. Sim, tem um grupo de servidores que toda quarta-feira está aqui. Temos um grupo grande, nós somos em mais ou menos 800 pessoas em todo o estado, nos seus grupos de WhatsApp, acompanhando tudo que está acontecendo. Vera, o que se espera então diante disso? Eu espero que se faça justiça, eu já disse. Isso é imoral, mais do que injusto, é imoral você tirar de quem já ganha tão pouco. E a gente está falando da educação, a gente não está falando de aposentadoria do judiciário, do legislativo, não. A gente está falando de gente que sempre teve uma remuneração muito baixa. Ok, Vera, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, reforçando então que esse projeto de lei complementar está parado aqui na Assembleia desde o dia 7 de outubro. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Elton Júnior, Sêmia Moad para a Notícia de Frente.
Mas isso não é novidade para ninguém. O que é que anda na Assembleia Legislativa? O que é que realmente anda de forma célere, com toda a celeridade na Assembleia Legislativa? Paulo Coelho, são as coisas do interesse do servidor ou são as coisas do interesse da Assembleia? Porque, veja bem, quando você tem pedidos de interesse de outros poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, seja o que for, é de uma rapidez fora do comum. Ou votar aumento de verba indenizatória para si mesmo ou aumento de regalias para si mesmo, a Assembleia tem uma celeridade fora do comum. Agora, a hora que põe um servidor público, que é o lado mais fraco da corda, aí, meu amigo. Ou então professor, aumento para professor, aumento para profissional de saúde, né? Questão ligada aos aposentados, aí é uma morosidade fora do comum. Eu gostaria muito de saber o que diz a Assembleia sobre esse assunto aí, porque as pautas lá, ao que se sabe, não sofreram grandes, em termos de agendamento, em termos de calendário, mudanças em função do próprio horário eleitoral, período eleitoral, né? Agora, concordo contigo, o servidor acaba sendo sempre o patinho feio, porque fica sempre para o último, né? E essa questão do confisco é uma polêmica muito antiga e uma reivindicação, e em função dessa própria ansiedade aí dos servidores, não é? Há esse tipo de reclamação muito forte que essa senhora acabou de fazer. E eu acho que a mesa diretora tem que apresentar um argumento sobre essa situação da pauta, que coloque logo em pauta, que traga à tona e que possa ser tramitado, votado, apreciado pelos parlamentares, porque tem muitos parlamentares ali que defendem realmente que evolua essa pauta no sentido de fazer com que os servidores deixem de ter esse tipo de reclamação aí do próprio confisco, que realmente aquele que ganha pouco é o mais injustiçado. Olha, vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp, nós recebendo algumas mensagens, inclusive com relação a esse assunto lá, dessa nossa última matéria, né? É o Valdir, lá do CPA, dizendo o seguinte: bom dia, bancada, o projeto é para dar dignidade aos aposentados. Antes, o aposentado pagava a previdência acima do teto. Na lei atual, você paga para o resto da vida. Essa é a posição aí, do Valdir, do CPA. Tem muita gente também perguntando para mim aqui, cadê a Nayara? A Nayara está com uma sinusite, já está melhorando, provavelmente amanhã ela retorna aqui para o comando do programa A Notícia de Frente, tá bom? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da Nayara Moura, né? Ela também está morrendo de saudades de vocês, mas ela está com uma sinusite, está tratando, desde segunda-feira, passou o final de semana ruim, segunda-feira ruim, hoje já melhorou e provavelmente amanhã ela estará aqui, ou no mais tardar depois da manhã, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês para com a Nayara Moura e por todos nós aqui do programa A Notícia de Frente. Eu vou para um pequeno intervalo comercial, mas eu já volto.